L dividido por L ao quadrado, mais erro associado a P dividido por P ao quadrado. Tá? É um pouquinho diferente, né, da fórmula direta, porque a gente multiplica aqui, basicamente, lambda vezes a raiz da razão entre o erro de uma grandeza sobre a própria grandeza. Tá? E sempre elevando ao quadrado. É sempre uma soma, a raiz de uma soma ou subtração elevada ao quadrado. Tá? Ai, Fernando, de onde vem isso? Enfim, existe. Está lá na apostila 1 e é isso que a gente vai usar para facilitar a nossa vida. Isso é dado na prova? Geralmente sim. Eles dão sempre um formulário, tá? Eles colocam... sempre tem uma partezinha com as fórmulas. Então, não se preocupem tanto em decorar. Ok? Aí aqui ficou de boa, né? A gente já tem o resultado aqui do que a gente esperava, né? Da medida do nosso palmo. Um palmo vale quanto? Vale 22 centímetros. A gente já sabe isso de certeza, calculamos aqui. Agora, para achar essa incerteza que vai compor esse palmo, né? Que eu chamo de lambda, mais uma vez, só para a gente não esquecer. Para achar essa incerteza, vai pela formulazinha. Tá. Dito isso, aqui basta substituir na calculadora de valores, né? A gente tem tudo isso aí. Na letra A, a gente descobriu a incerteza associada a L e descobriu a incerteza associada ao palmo, né, que é 0,5. E aqui a incerteza associada à medição de quantos centímetros tem nossa mesa, a gente pode usar em centímetros. Aí por quê, Fernando? Porque a gente achou a medida o quê? Em centímetros, do nosso palmo. Então, essa incerteza aqui com relação a L, lembra que eu falei que a gente podia escrever tanto usando tanto em milímetro aqui quanto em centímetro? Então, ó, vai ser útil agora a gente fazer essa transformação aqui, usando em centímetros. Mais uma vez, porque o resultado que a gente obteve aqui embaixo foi em centímetros. Tá? Então, esse erro associado à medição que a gente fez de L usando a trena tem que ser dado em centímetros. Faz sentido? Bom, tem que fazer sentido. Ai, Fernando, se eu esquecesse disso, tá, ia dar um valor diferente, né? Ia dar um valor diferente, porque quando a gente for substituindo aqui, a incerteza associada à lambda vai ser L, a gente sabe que é 138. Ai, droga. 139,8 dividido por 6,5 vezes, aí vai ficar raiz, que é o erro associado à trena ou associado à medida de L, enfim, pode interpretar dessas duas formas. Vai ser o 0,05 em centímetros, né? Já fiz a conversão de milímetros para centímetros. Repito o L aqui embaixo. O quadrado mais... Quem é o erro associado ao palmo, a gente viu que é 0,5 palmo dividido por 6,5 ao quadrado, a raiz de tudo isso. Tá? Fazendo isso na calculadora, a gente tem algo próximo de 2. Tá? Fazendo aí na calculadora, arredondando certinho, a gente vai ter uma resposta próxima de 2. Então, a resposta final da letra B vai ser justamente o lambda vai ser igual ao 22, mais ou menos 2 centímetros por palmo.
Ai, Fernanda, por que por palmo aqui? Porque observa que a funçãozinha que a gente montou, que determina a lambda, ela tem um L e tem uma medição de um palmo aqui. Só que esse L está em centímetro, como a gente usou, está em centímetro. E esse P aqui, ele está na própria unidade, que é palmo, né? Então, a dimensão desse lambda não vai ser simplesmente centímetros, vai ser centímetros sobre palmo, tá? Ok, beleza. Então, essa aqui seria a resposta da letra B. Lembro de colocar esse palmo aqui, que inclusive foi uma das coisas que eu errei quando eu fiz essa prova. Só esqueci de colocar esse sobre palmo. Mas o professor, tipo, ele não desconsiderou muita coisa, não. Só foi um deslize mesmo. Tá, alguém falou alguma coisa? Ah, não, as fórmulas não são numa folha à parte, tá? E acredito que todas as fórmulas vão estar presentes, sim. Na prova que eu fiz, tinha, tipo, fórmula de tudo lá, de variância, desvio padrão, propagação de certeza por derivadas parciais, propagação direta da soma, propagação da divisão e da multiplicação, estava tudo lá, tá? Só que aí na parte do experimento 2, que é aquela coisa chata de momento, conservação, das colisões e tal, eles dão as fórmulas na. Então, peraí, deixa eu terminar meu raciocínio, depois eu te respondo, Rafael. Essa parte do experimento 2 de colisões, piriri e pororó, eles dão na própria alternativa da questão. Tá? Eu vou fazer dois exemplos com vocês vão observar que eles dão essas fórmulas chatas na própria questão. Tá? Tipo, eles não dão no formulário. Eles dizem, ó, sabendo que o momento, sei lá, que a velocidade é dada por raiz de 2g vezes h. Uma colisão totalmente inelástica. A minha resposta ficou com duas casas decimais. Mas vê, tu sabe que a incerteza ela só pode ter um algarismo significativo. Tua incerteza aí, ela tá com 3 algarismos significativos. Certo? Então não esqueçam disso. Incerteza, ela só pode ter um algarismo significativo. Certo? Então, obrigatoriamente, tinha que arredondar isso aí para 2. Faz sentido, Romário? Tá? E mais uma vez, só pra gente lembrar. São detalhes, tipo assim, meio triviais, né? Mas a gente sempre vai lembrar. O número de casas decimais da tua resposta, no caso ali do 22, né? Foi nossa resposta, tem nenhuma casa decimal. E a gente arredondou a incerteza para um algarismo significativo, que no caso foi 2, né? Porque, enfim, 1,63, o primeiro algarismo da nossa casa decimal é um 6, é maior que 5, a gente arredondou para cima. Enfim, via de regra é isso. E aí, concorda comigo que aqui tá tudo legal? Tipo, aqui a gente tem algo que está coerente. Não tem nenhuma casa decimal, certo? E nossa incerteza só tem um algarismo significativo. As casas batem, tá? E nossa incerteza só tem um algarismo significativo. Tá, Rafael. Uma pergunta. Quer dizer, uma pergunta não. Lendo tua pergunta aqui. Eu tentei fazer o derivadas parciais e deu diferente. Eu tentei fazer. Quando eu vi o solucionário, eu tentei fazer aqui e deu diferente. A incerteza deu tipo no lugar de dar 1,63, deu tipo 1,01, sabe? Algo do tipo assim. Ah, diz. Ah, tá, peraí. Tu tá dizendo que foi a fórmula que o professor passou para vocês. Tá, então vê, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada aqui em casa no passo a passo de calcular com calcular isso aqui.
usando derivadas parciais. Talvez eu tenha errado alguma coisa e deu diferente de 1,63. Mas tenta fazer por derivadas parciais e ver se tu chega no resultado aí de Romário. Porque fazendo por esse caminho mesmo, é para chegar na resposta de Romário. Aí, claro, a gente ajusta as caixas decimais. Beleza. Tá? Tenta fazer e me dá um retorno aí. Tá, vou para a próxima. Vamos lá, letra C. A letra C também, ela é bem, tipo assim, pare e pense, né? Não tem muita conta para fazer. O que é que ele diz aqui? Logo em seguida, o professor usa uma régua milimetrada para medir o comprimento do palmo. Beleza. A gente já mediu o comprimento do palmo com relação a numa unidade de centímetro por palmo, mas a gente mediu. Só que aqui ele usou régua milimetrada. Mais uma vez, vamos se atentar aos detalhes. Essa régua, ela é o quê? Milimetrada, certo? Então, a menor divisão dela é o quê? Ai, peraí. É 1 milímetro, tá? Que no caso, a incerteza da régua, né? Vai ser o quê? Vai ser a metade de 1 milímetro, que é 0,5 milímetros, ou 0,05 centímetros, tá? Beleza, o professor usou a régua, mediu o palmo e obteve o quê? Ele obteve 20,35 centímetros. Escreva esse resultado com sua respectiva certeza. Opa, a gente já tem aqui, ó. Tranquilo. E ele pergunta ainda, esse valor é compatível com o que você calculou no item anterior? Então, a gente calculou 22 mais ou menos 2, né? E aí, vamos só analisar isso aqui. Ai, peraí. Tá. O que a gente obteve? A gente obteve esse resultado aqui. 22 mais ou menos 2 centímetros por palmo. Certo? Isso aqui foi na letra B. Na letra C, o cara diz que obteve 20,35. Opa! 20,35 mais ou menos 0,05 que a gente calculou centímetros. Tá? Então, se a gente for observar de onde vai esse valor que ele obteve dos extremos, né, o que a gente vai ter? A gente tem um 20,30 menos 0,05, a gente vai ter 20,30, né? Eu já dei a resposta antes de fazer a conta, mas enfim, 20,35 menos 0,05 dá isso. Ele pode ir disso aqui até 20,35 mais 0,05, no caso 20,40, tá? Já o nosso resultado ele vai de 20 até 24, porque nossa certeza aqui está bem maior, né? Então, tipo, vocês percebem que todos os valores que estão aqui nesse intervalo, incluindo esse valor aqui, que foi o que ele mediu exatamente com a régua, todos eles estão sendo abrangidos por essa incerteza aqui, que a gente obteve experimentalmente, né? De maneira experimental. Faz sentido? Tipo, tanto o 20,30, 20,31, 32, 33, até o 20,40, todos estão dentro desse grande intervalo aqui que a gente determinou na letra B. Tá, Fernanda, o que significa isso? Significa que tá coerente, certo? Então, o que a gente fez não tá sem pé nem cabeça. Faz sentido essa medida aqui que a gente acabou de fazer. E essa aqui que ele mediu com a régua milimetrada também faz sentido, porque ela se encaixa dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu aqui no item B, tá? Então, a justificativa para essa questãozinha letra C é a gente falar, ó, a incerteza a gente achou e transformou para centímetros, deu 0,05,
5 centímetros, tá? E você tem que escrever isso aqui dessa forma. Você vai pegar o valor que ele obteve, 20,35. Como está em centímetros, nossa incerteza da régua também tem que estar em centímetros. Observa isso. Ah, Fernanda, mas a régua é milimetrada. Problema. Se ele mediu em centímetros, a incerteza tem que estar em centímetros também. Então, transformando de 0,5, que é a metade da menor divisão, 0,5 milímetros, a gente obtém o 0,05 em centímetros. Tá, eu bato muito nessa tecla porque, pô, o pessoal erra muito isso. Sério, os professores mais carrascos, assim, fica tipo, ah, não sei o quê, o pessoal... Nossa, é sério, eu escuto tanto comentário dos professores, tipo, nossa, o pessoal comete os mesmos erros, parece que não aprende, piriri, pororó. Mas, enfim, paciência. Dito isso, não esqueça. Por mais que a régua seja milimetrada, ele falou na questão que ela é milimetrada, a gente transforma essa metade da menor divisão para centímetros, tá? Por segurança, faça isso. E aí a gente escreve bonitinho aqui nossa resposta em centímetros e justifica. Ah, esse valor aqui que o cara mediu na régua é coerente sim, check. Legal. Por quê? Porque observando os extremos desse intervalo aqui, né, que é subtraindo a incerteza e somando a incerteza, que deu resultado nesse intervalo aqui, a gente observa que todos esses valores são contemplados com o intervalo que a gente achou aqui na letra B. Tá? É o que ele pede para fazer. Pede para você comparar. Beleza? Então, é com suas palavras e fala, beleza, tá 40 a medida do professor porque se encaixa na... tá dentro dos parâmetros obtidos na letra B. Tipo assim, de forma bem simples e clara. Quando eu mandar o solucionário, vocês vão ver que a resposta é bem assim, na lata. Tá? Ok. Essa questão foi bem tranquila, tá? A próxima questão que a gente vai fazer agora é um pouquinho mais chata, porque tem figurinhas, então assim, né, dá um certo medinho de você, sei lá, olhar errado, enfim. Tem umas coisinhas mais chatas para fazer, mas é de boa também. Tá, eu vou tentar organizar melhor esse solucionário aqui. Eu mando para vocês uma coisa mais bonitinha, organizada. Ficou alguma dúvida? Letra A, de boa. Incerteza é a metade da menor medida. Tá? Lembra das unidades. Se a tua treira, se a tua régua, se, enfim, teu esquadro forem milimetrados, lembra de colocar a medição em milímetro, colocar a unidade. Eu sugiro transformar sempre de milímetro para centímetro, facilita na hora do cálculo, para fazer sentido, né? Fisicamente as grandezas têm que estar coerentes. Na letra B, continha e propagação de certeza, tá? Continha uma intuição de boa, para você, considerando o lambda ou medida de um palmo. Você pega o total que foi medido com a treina e divide pela quantidade de palmos, que também foi medida, a mesma mesa, certo? Foi medida com duas ferramentas diferentes. Então, faz sentido, tá coerente? Na hora de propagar a incerteza, formulazinha lá da apostila 1, facilita a nossa vida. A gente chegou no resultado. E na letra C, basicamente, a gente só analisou uma outra medição feita por um professor com um instrumento diferente, que nesse caso foi uma régua milimetrada, tá? Que ele deu para a gente uma medida em centímetros. A gente achou a incerteza dessa régua, que deu 0,5 milímetros, só que por nossa medida ter sido dada em 20,35 centímetros, a gente transforma também essa incerteza para centímetros. Por favor, não esqueçam disso. Porque, tipo, essas questãozinhas mais fáceis, assim, não pode perder ponto nelas, tá? Porque a parte do experimento 2 é um pouquinho mais chata, e aí, enfim, se for para perder ponto, vamos deixar para gastar na parte do experimento 2, que é um pouco mais complicada. Beleza? Tá, vou fazer mais uma dessa parte 1 e depois a gente vai para a parte 2. Eu vou tentar ser mais rápida, porque já passou meia hora. Enfim. Tá. Vê só. A prova. Pois é, eu fiz pela derivada parcial e deu diferente. Ai, paciência. Eu vou ver se algum professor me responde a justificativa. Aí eu mando lá no grupo. Eu vou falar, acho que com o coordenador, ele geralmente responde rápido.
vou tirar essa dúvida com ele e eu dou uma luz para, tipo, e aí, professor, numa situação assim, o que é que faz? Tá? Rapaz, se eu não me engano, a prova vale. Pô, boa pergunta. Vale 10, né? Ah, tá. Tipo, a distribuição é isso, 60%. Tá? Só que ela vale geralmente de 0 a 10. Tá? E aí é feito a porcentagem em cima da nota que você tira. Ah, se tirou 8, 60% de 8 dá valor, e aí, enfim. Tá, beleza. Vamos para essa próxima aqui. Ok. O engenheiro precisou determinar a massa M de uma barra maciça de bronze. E aí ela tem uma altura, um comprimento e uma largura, tá? É uma chapa metálica de bronze. E aí, esse engenheiro não tinha o que fazer e ele saiu medindo com 3 equipamentos diferentes. Olha que querido. Ele mediu o comprimento com a régua, tá? Aqui, comprimento com a régua. Mediu a largura com um micrômetro e mediu a altura com um paquímetro, tá? E aí obteve essas medições aqui que as figurinhas estão mostrando e a gente vai ter que interpretar. E por que ele mediu essas 3 dimensões, Fernanda? Para poder achar o volume. Por quê? Porque o objetivo dele era descobrir a massa. A gente vai ver aqui que a gente vai ter que determinar a massa dessa barrinha, tanto o volume dela. E o dado que a questão dá para a gente é a densidade. Porque a gente sabe que densidade é massa sobre volume, tá? Ele, tipo, não dá essa fórmula aqui, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? E aqui a própria unidade ajuda a gente, concorda? Porque se a densidade é dada em grama por centímetro cúbico, grama é a unidade de massa e centímetro cúbico é a unidade de volume. Então, densidade por é massa sobre volume, tá? Só para dar uma luz na cabecinha. Às vezes a gente esquece. É sempre bom ter algumas coisas frescas. Vai que cai alguma coisa parecida. Então, vamos lá. Parte chata. Interpretar essas figurinhas. Vai estar lá bem pequenininho na sua prova. É um saco de enxergar, mas enfim. A letra A pede justamente isso. Ele quer saber o valor de comprimento, altura e largura e as incertezas instrumentais. Ok. E essa seta preta aqui do paquímetro indica a coincidência perfeita dos tracinhos. Como a gente sabe, no paquímetro tem o detalhe de você ver qual tracinho perfeitamente se alinha. Tá? Vamos começar pelo mais fácil, que é a régua. Olhando aqui, a gente sabe que a medida desse comprimento dessa barra, ela está entre o 11 e o 12, certo? Percebe aqui? Está exatamente nesse ponto, tá? Só que ela está antes do 11,5, concorda comigo? Na régua, isso aqui é o que determina o 11,5 e ela está antes. Então, fazendo essa contagem, tem 11,1, 11,2, certo? E o comprimento está basicamente entre o 11,2 e o 11,3. Todo mundo concorda? Assim, dando um zoom, é bem tranquilinho de enxergar. Na hora da prova é um saco, mas paciência. Então, mais uma vez, eu tenho 11 aqui, 11,1, 11,2, 11,3. Opa, mas minha medição está basicamente no meio, né? Então, eu posso chegar na conclusão que comprimento ele vale 11,25 centímetros. Centímetros. Porque a unidade da medida aqui da nossa régua é em centímetros. Tá? Ai, Fernanda, qual que é a incerteza? Mais uma vez, a incerteza a gente determina pela metade da menor divisão. Se eu tenho uma régua, tá? Eu tenho uma régua, só que a metade do. A menor divisão dessa régua, a gente sabe que é 1 centímetro. Ela é uma régua. Como é que fala? É centimetrada? Eu acho que é assim a definição.
E a gente sabe que a menor unidade dela é 1 centímetro, certo? Dito isso, não, perdão, é 0,1 centímetro. Concorda comigo? Porque, tipo, a menor unidade que você pode enxergar a olho nu, digamos assim, é esse espacinho aqui, certo? Como a gente foi contando. Do 11,1, 11,2, 11,3. Então, vai aumentando de 0,1 em 0,1 centímetros. Então, tá. O que é que significa? Que a menor divisão é 0,1 centímetro. Tá. E pela definição, a incerteza dessa régua vai ser a metade dessa menor divisão que a gente acabou de observar. Tá? Então, vai ser 0,05 centímetros. Beleza? Faz sentido? Pois é. Ah, Fernanda, essa incerteza está coerente? Tá. Ela tem só um algarismo significativo e ela está coerente com as casas decimais aqui do resto que a gente obteve. Então, beleza. Só escrever aqui. Lembra de botar um parentezinho, bota a unidade. Tá? Essa medida foi obtida aqui a partir dessa análise que a gente fez. Olhando aqui. Certo? Na figurinha. E 0,05 é a metade da menor medida. Da menor divisão, enfim. Tá, vamos pro micrômetro, que é o mais chato, na minha opinião. É o mais chatinho de se medir. Vamos lá. Por definição, o paquímetro e o micrômetro é mais de boa. A gente decora qual que é a metade da menor divisão. Tá? Na régua, eu quis, tipo, enfim, pensar um pouquinho, né? Então, independente da régua que você use, sempre vai ser 0,05 centímetros. Essa metade da menor divisão, ou seja, certeza. Tá? Guarda isso na cabeça. Para o micrômetro e para o paquímetro, a gente também tem duas coisas fixas, né? A gente sabe que no micrômetro. Peraí. Ai, meu Deus. Pera, ele usa a régua para medir o comprimento, beleza. Usa o micrômetro para medir a largura, tá. Então, a incidência do micrômetro, guarda na cabeça. A incidência do micrômetro sempre vai ser 0,0005 centímetros. Tá? Ai, Fernanda, por que tu tá dando em centímetro? Porque geralmente os resultados a gente esboça sempre na unidade de centímetro. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui. Lembrando que as partes decimais a gente geralmente fica embaixo, né? Tipo, aqui é 0,5, 0,5, mais 0,5. Cada tracinho desse representa 0,5. E os de cima são os números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Enfim, muito pequenininho, não vou desenhar. Mas ter em mente isso, vamos observar aqui. Aqui, a gente tem que observar onde é que o fim dessa reguinha que a gente tem do micrômetro tá marcando. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, beleza. Cheguei no 12, só que eu não cheguei no 13. Então vai ser 12, alguma coisa. Tá? Aqui a gente observou que é 12,5, né? Percebe? Porque tá exatamente aqui em cima do 12,5. Concorda comigo? Só que aí, Fernanda, não é simples assim, não basta a gente olhar isso. A gente tem que olhar também esse tambor que gira, que o professor deve ter explicado que, beleza, você fez sua medição nessa, entre aspas, régua fixa aqui, que você vai girando e, enfim, o micrômetro vai marcando algo. A gente achou o valor 12,5, tá? Vamos guardar ele aqui.
12,5. Só que a gente tem que somar com o valor que esse tambor aqui vai dar para a gente. Eu chamo de tambor, enfim, foi como o professor falou, mas, enfim, esse tambor giratório, ele vai dar a precisão maior ainda dentro desse resultado que a gente olhou a olho nu aqui, certo? Então, observando, a gente tem de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Percebe que o tracinho que alinha aqui com nossa régua fixa é justamente o 14, tá? Então, a gente vai adicionar 0,14 nesse nosso resultado. E aí a gente vai ficar com 12,64. Ai, meu Deus. Milímetros. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui, que tá feio pra caramba. 12,64 milímetros. Aí, Fernanda, ferrou, porque nossa incerteza tá em centímetros. Ferrou nada. Transforma isso aqui para centímetros, tá? Aí vai dar certinho com as casas. Com as casas decimais, já tenho certeza. Transformando de milímetro para centímetro, o que, que a gente tem? A gente vai ter 1,2640 mais ou menos 0,0005 centímetros. Tá? Então é isso. Chato de observar, chato. Imagina isso num papelzinho que vai estar impresso na sua frente. É horrível, mas paciência que vai dar certo. Então, tipo, os professores eles não podem ser tão rigorosos na hora de corrigir. Pode ser que você enxergue um pouquinho diferente, mas estando coerente, de alguma forma, eles têm a obrigação de considerar. Foi uma coisa que a gente pegou muito no pé. Enfim, quando eles iam corrigir. Tá, a incerteza é menor medida dividido por 2. Sim. A régua é milimetrada. Pô, sei, velho. Ele não caracterizou ela, né? A régua. É 0,005 milímetros. Mas eu escrevi ali em centímetros. Percebe? Aqui, ó, eu coloquei em 0,0005 centímetros. Tá? Ai, Fernanda, por que tu tá fazendo isso? Tá complicando a nossa vida. Bicho, pior que não. Porque aqui, esse diabo vai pedir aqui, ó. Vai pedir o volume em centímetro. Então, tu vai ter que transformar tudo isso de milímetro para centímetro. Eu só tô, tipo, adiantando a vida. Tá? Geralmente, eles sempre pedem em centímetros no final das contas. Mas decora aí. O micrômetro e o paquímetro têm essas incertezas fixas aí. Que é um pouquinho mais chato de interpretar, né? A gente só aprende e vai na fé. Tá, mas faz sentido o que eu fiz aqui? Enfim, espero que faça. Ai, meu Deus. Tá. Mais uma vez, eu observei aqui que estava entre o 12, certo? 12,5 e somei mais 14, 0,14. Por quê? Porque foi a medida dada por esse tambor giratório aqui. Tá? Enfim. Qualquer coisa, se alguém tiver com dúvida ainda de como que interpreta a medida de um micrômetro e de um paquímetro, que inclusive não era para estar em dúvida, porque vocês fizeram isso no relatório, né? Então, tipo, o professor ele ensinou em sala como é que faz, mas tudo bem esquecer. Dá uma pesquisada no Google, sei lá, sempre tem vídeo de professor ensinando como é que faz para interpretar medidas. Tá, vamos agora para o paquímetro, por último. A gente sabe que no paquímetro a incerteza é 0,05 milímetros, certo? Isso aí é via de regra. Aí, peraí. Via de regra no paquímetro. Ah, pronto, minha caneta parou de funcionar. Ai, Jesus.
no paquímetro. 0,00 opa, centímetros. Ou você escreve em milímetros, 0,05 milímetros, de boa, tá? Mais uma vez, eu escrevo logo em centímetros, fazendo só essa conversãozinha, porque, enfim, você divide por 10 mais uma vez e sai de milímetros para centímetro. Acho que isso aí tá de boa na cabeça de todo mundo. Agora, vamos interpretar esse bendito aqui. Primeiro passo, você vai identificar o zero, tá? E ver onde é que esse zero tá. Esse zero aqui, ele tá entre o 30 e o 40, tá? Faz sentido. E tu vai contar os tracinhos. Vamos lá, paciência. Contando esses tracinhos, a gente tem o 30,5 aqui, né? Aí 30,6, 30,7, 30,8. Opa, mas o nosso tracinho zero, ele tá entre o 30,7 e o 30,8. Então, ele não chega ao 30,8, tá? Então, ele tá tipo, muito próximo aqui do 30,8, mas não tá coincidente. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o 30,7. Não, gente, peraí. Viajei. Isso aqui é 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Calmou. Não é 30, não. Ai, meu Deus. Ok. 8 horas da noite e eu enlouquecendo a cabeça. Vê, esquece que eu falei. Cada tracinho desse vale 1 milímetro. Então a gente tem 31 milímetros, 32, 33, 34, 35. Chegou aqui no 35. Aí 36, 37 e quase 38. Então, tipo, é um 37, alguma coisa, tá? E esse vírgula alguma coisa é o que essa régua de baixo determina pra gente. Porque, como a gente aprendeu em sala, a gente tem que observar o tracinho que melhor se encaixa com, com os tracinhos de cima. Ai, Fernanda, confuso. É, confuso pra caramba. Mas vê, observando o tracinho aqui do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, 6,5, do 7, 7,5. A própria questão já indicou pra gente que o tracinho que mais fica igualzinho com o de cima, que mais se encaixa, é esse aqui do 7,5. Faz sentido? Então, ok, Fernando, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar que a gente conseguiu 37, tá? Fazendo essa observação aqui. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, quase 38. Mas ainda é 37, não passou de 38. E essa casa decimal, quem que é, Fernanda? Aí, essa coincidência aqui desse tracinho é o que vai determinar pra gente essas próximas duas casas decimais. E nesse caso aqui vai ficar 75. Por que, Fernanda? Porque o tracinho aqui do 7,5 que deu certo com o tracinho de cima. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se alguém abriu o microfone aí. Espera que eu vou ler o chat. Rapidão. Tá. Isso aqui foi medido em milímetros. Tá? Aí é incerteza. Usado em milímetros, 0,05. Tá? Mas aí você pode também converter já para centímetros, só dar uma vírgula para a esquerda. E aí ficaria mais ou menos assim, com 3 casas decimais. E isso convertido para centímetro. Tá. Deixa eu ver o chat, se tem alguma pergunta. Fernando, pode repetir essa parte? Eita, pera. Fernando, tu pode repetir essa parte que tu achou 12,5, mais especificamente esse 0,5 do 12. Então, que aqui, nesse micrômetro, o que a gente tem?
Deixa eu apagar essa poluição visual aqui, né? Cheio de coisa. O que é que a gente tem nesse micrômetro? A gente vai contar os tracinhos de cima, certo? Tem 5, 10, 11 aqui e 12, tá? Concorda que esse tracinho aqui é o tracinho 12. É aí de boa. Ok. E aí a gente vê que esse tracinho aqui de baixo significa o 12,5, porque aqui mais adiante tu teria o tracinho do 13. E mais adiante tu teria do 14, e assim, consequentemente, tu teria o restante. Mas percebe que alinhou exatamente com a bordinha do teu. Enfim, esse negócio de gira, esse tambor giratório aí, foi exatamente o 12,5. Tá? Faz sentido? Enfim, na prática, mostrar de verdade assim, o micrômetro é muito mais tranquilo de você entender e enxergar. Assim, no exemplo, na folha de papel, é mais complexo, mas dá para entender também. Me diz aí se fez sentido. Tá, beleza. Sempre vai ter essa indicação, tipo essa do lado do site. Isso, vai ter. Sempre vai ter, tá? Essa indicação da setinha tem que ter. Porque, pô, não daria para fazer. Enfim. Ah, a parte do 75 é justamente o que o Gabriel Gama aí falou. Que na questão ele vai mostrar pra gente com essa setinha qual é o tracinho que mais se emparelha com os tracinhos de cima. Porque percebe, sei lá, um exemplo, esse 4 aqui. Concorda comigo que o 4 ele não tá retinho com esse outro aqui de cima, concorda? Ele tá meio troncho. Por exemplo, aqui, ó, o 6 ele não tá perfeitamente alinhado aqui. O, o que está mais alinhado, segundo o que foi indicado pela questão, é o 7,5. Concorda? Porque ele está entre o 7 e entre o 8, tá? Onde está exatamente essa seta aqui. É o 7,5, tá? Ah, Fernanda, mas eu acho que na minha cabeça o que está mais alinhado é o 8. Ó. Percebe que o 8 também está bem bonitinho, bem alinhadinho. Mas a questão é que tem que indicar para tu, porque senão vai dar essa ambiguidade todinha e ninguém vai chegar na resposta. Então, para facilitar a correção, eles já dão isso pra gente, tá? Ele diz que o que melhor se emparelhou foi esse. A única função que tu tem aqui é só ver, tá, quanto é que isso vale, certo? Quanto é que isso vale? Isso aqui está marcando exatamente o 7,5 dessa escala aqui de baixo, certo? Só que tem um detalhe, enfim, parte mais teórica do assunto, que o nome desse negócio aqui tem um nomezinho. Vernier, sei lá. Essa escala de baixo, que é chamada de Vernier, ela é uma escala que é multiplicada por 10, tá? Então, por isso que faz sentido. A gente tá aqui em cima do 7,5, só que aqui na sominha a gente bota 75, né? Na hora de somar aqui, a gente bota mais 0, no caso, ela é dividida por 10, perdão. Falei besteira. Ela não é multiplicada por 10, ela é dividida por 10. Aqui marca 7,5, então na medição vai valer pra gente 0,75, que é 10 vezes menor, né? Enfim. Então, isso aqui é 10 vezes. Ó, vê. Loucura, velho. A gente consegue ter uma precisão absurda com esse micrômetro, com esse aparelho micrômetro, porque ele consegue ser 10 vezes, dar uma precisão 10 vezes menor do que 1 milímetro. Então, é tipo 1 milímetro dividido por 10, a precisão que ele dá pra gente. Então, assim, loucura, né? Pois é. Não é à toa que a incerteza dele é bem pequenininha aqui. Mas, enfim, espero que tenha feito sentido. Não sei se fez. Então, existe algum caso onde as linhas não estão alinhadas, tipo, onde nenhuma linha está alinhada? É isso que tu quer dizer? Não entendi tu pergunta. Ah, tá. Então, quando você percebe tipo, que não tem nenhuma linha alinhada, vai ter alguma linha alinhada. Tem que olhar direitinho que vai ter, tá? Ou então, se tipo, no teu ver, tu tá fazendo uma prova e vê que não tem nenhuma. Ah, professor, não enxerguei nenhuma.
Dito isso, você tem que justificar lá, tipo, não cheguei em nenhuma linha e, enfim, problema da questão. Mas, no caso do paquímetro, sempre eles vão indicar. Eles não estão loucos de não fazer isso, tá? E o professor que elaborou essa primeira questão aí, ele é bem de boa. Eu conheço ele. A questão do primeiro experimento, ele pegou leve. Já a questão de colisões, foi um professor mais doidinho. O pessoal da sexta-feira, acho que já deve saber quem é esse professor. Eu sou monitora na sala dele. Mas, enfim, deixa no off. Tá, beleza. Enfim. Eu não sei o que esperar dessa segunda. Eu não sei o que esperar dessa segunda questão, que é envolvendo colisões, mas da primeira tá de boa. Eu vi ela, tá tipo assim. Eu vi ela, tá muito de boa mesmo. É gente boa que só. Gente boa que só. Ai, esse cara é louco, velho, louquinho. Mas vamos lá. Tá, beleza. Meu Deus, me perdi já. Vem, já vai dar 10 horas da noite e eu tô na segunda questão. Tá, um momento. Beleza, o que é. Eu nem lembro mais o que a questão pedia. Tá, ele quer saber as medidas e as incertezas. Beleza, a gente já fez isso. Ótimo. E a gente representou tudo em centímetros. Relaxa o cabeção que eu vou mandar isso aqui, essa resolução para vocês. Aqui tá feio, tá confuso. Mas a priori, o melhor é vocês saberem como é que mexe nesse negócio. Vai que cai alguma coisa assim, né? É bom saber fazer. E aí lembrar que casas decimais da incerteza tem que ser o mesmo número de casas decimais da tua medida, tá? Se tua medida, se tua incerteza tem 3 casas decimais, com o último algarismo sendo o algarismo significativo, né? No caso seria 0,00 alguma coisa, porque lembrando, tua incerteza só pode ter um algarismo significativo. E tua medida tem que estar compatível. Ai, Fernanda, eu posso multiplicar por 10, multiplicar por 10 a menos 2. Tu pode fazer o que tu quiser com tua medida, certo? Tu pode botar em centímetro, em milímetro, em o que for. Contanto que esteja coerente o número de casas decimais, tá? Isso é o que importa. Porque, pô, sério, muita gente erra isso. Inclusive, nos últimos relatórios tiveram umas gafes dessas aí, então se liguem, tá? Beleza, letra A foi. A gente conseguiu enxergar cada valor de C, H e L e falou as incertezas dela, porque, enfim, essas incertezas são fixas, né? A gente já tem que meio que aprender elas. Para calcular o volume. Beleza, o volume é de boa, é só multiplicar as 3 dimensões, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Isso aí vou pular, porque. Lembrando, os três têm que estar na mesma unidade, que é em centímetro, né? Porque se ele quer centímetro cúbico, tu vai ter que multiplicar esses 3 caras em centímetro, tá? Agora, na parte da incerteza, que vai complicar um pouco. Por quê? Porque o volume, essa função volume, ela vai ser dada a partir comprimento vezes altura vezes largura, só que eu tenho uma incerteza do comprimento, eu tenho uma incerteza associada à altura e tenho uma incerteza associada à largura. Então, ferrou, né? Não é tão simples quanto parece. Propagação de certeza. Não tem para onde correr, tá? Aí, vou fazer aqui bem rapidinho. A incerteza, eu não sei desenhar, mas enfim. A incerteza associada ao volume vai ser o quê? Vai ser a raiz, tá? Da derivada parcial da nossa função, que é V, que é isso aqui, tá? Não pira o cabeção, não é difícil de fazer. Primeiro, abre um parênteses aqui. A derivada parcial desse V com relação ao comprimento, certo? Ao quadrado vezes a incerteza do comprimento, que a gente já sabe, a gente calculou aqui em cima, em algum lugar, tá? Também ao quadrado. Mais a derivada parcial desse V, que é essa funçãozinha que a gente tem, com relação a H, eleva ao quadrado, vezes a incerteza associada a H ao quadrado,
Mas, por fim, a última componente que faltou, né? Que é a largura. Tá? É de boa de entender. Você vai ter que derivar sua função, enfim, que você determinou dessa medida para essa medida V. Como é que eu componho essa medida? Eu componho por essas 3 multiplicações. Beleza, Fernanda. Essas 2 multiplicações. Beleza, Fernanda. O que é que eu vou ter que fazer? Pegar isso e derivar 3 vezes, porque eu tenho 3 grandezas que possuem certeza. Ah, Fernanda, se o L, a largura fosse constante, esse L ia entrar aqui na minha continha? Não. Não ia entrar. Se L fosse uma constante, não ia fazer sentido eu derivar o volume parcialmente com relação a uma constante. Certo? Então, não entra na continha, porque algo que é constante, ele não vai ter uma incerteza associada. Tá? Mas aqui no caso, enfim, temos 3 incertezas associadas. Então, tem que fazer essa formulazinha. Tá? Então, L aqui. Ao quadrado vezes a incerteza de L. Então, isso aqui é a fórmula. Beleza? Tu vai pegar o que é que determina o teu volume. É essa multiplicação aqui. Tu vai derivar ela com relação a C elevado ao quadrado vezes a incerteza de C também ao quadrado e somar cada uma das componentes que possuem incerteza, tá? Associada. Possui um erro associado. Isso aqui é de boa, porque isso aí tem no formulário. Então, assim, o máximo que tu vai ter que fazer é observar, tá, como é que eu vou determinar o volume? Essa equaçãozinha aqui, essa funçãozinha aqui, enfim. Isso aqui é o que determina meu volume. E eu quero achar o quê? A incerteza do volume. Dito isso, eu vou pegar essa função e vou fazer as derivadas parciais. Só prestar atenção, fazer as derivadas que vai dar bom. Fazendo bem rapidinho aqui, tu vai ter... Se eu derivar o volume com relação a C, eu vou ter o quê? H e L, certo? Como resultado, o C vai com Deus. Eu derivei o 1, cai para cá, né? E aqui fica o expoente 1, subtrai 1 do expoente, fica 0, esse aqui tende a 1. Né? Isso aqui o resto é 1. Me restou esses 2 caras. Vezes, posso levar ao quadrado, enfim, depois eu levo ao quadrado tudo junto, vocês que sabem. Vezes o erro associado a C ao quadrado, mais, mesma coisa aqui. Se eu derivo parcialmente com relação a H, me resta o quê? Me resta C vezes L ao quadrado, vezes o erro associado a H ao quadrado. Mais, da raiz. Mas, se eu derivo parcialmente com relação a L, me resta o quê? C vezes H ao quadrado, vezes o erro associado a L ao quadrado. Corre para o abraço. Taca isso na calculadora. E, por favor, não se confundam na hora de botar isso na calculadora. É sério. Assim, eu vi pessoas que não estavam sabendo usar a calculadora. Isso deu problema. Tanto para calcular o desvio padrão, ou então para calcular essas propagaçõezinhas aí. Então, se liguem. Tá? Vejam um vídeo aí no YouTube ensinando, tá? Porque na hora do vamos ver. Isso. É o que fica saindo da sala para visitar os outros. É esse mesmo. Aquele último termo ali não é ao quadrado? É, tudo ao quadrado, não? Ah, tá. Pera. Achei. Ok, é verdade. Faltou um quadrado aqui. Perdão. Ok. Tá. Tu vai calcular tudo isso aí na calculadora e vai chegar no resultado, beleza? Aqui a gente não está se preocupando muito com os resultados que a gente chega, porque, enfim, tá quando a calculadora chegou, tá? Mas para desencargo, o resultado final vai ser esse aqui. O volume vai ser dado por 53. Ó, vê, nas continhas, o resultado deu isso aqui, que eu fiz. Mais ou menos 0,25. Isso aqui tá correto? Perguntinha aí. Opa, centímetro cúbico. Deixa eu acertar. Isso aí tá certo, gente? Esse resultado aqui? Sim ou não?
Se eu botar isso na prova, o professor aceita ou não? Não aceita. Por conta do quê? Do algarismo significativo. Exatamente. Tu tem que arredondar essa tua incerteza. Tu fazendo essa raiz aqui, tu vai chegar no 0,25 bonitinho. Só que tu tem que arredondar esse 0,25 para 0,30. 0,3 no caso, né? Porque vai ter só um algarismo significativo. Tá? Então isso aqui tá errado. O professor pode zerar a questão sua só por conta desse vacilo aí. Tá? Dito isso, errado. Volume. Aí você arredonda também essas duas casas aqui para poder estar coerente a tua resposta. Vai ser 53,7, tá? Faz sentido esse arredondamento aqui. Mais ou menos 0,3. Agora sim, tá correto. Tá? Então, é sério, por favor. Pensem bem na hora da incerteza, lembra? Algumas incertezas, quando você consegue visualizar os instrumentos, então é metade da menor visão. Tem instrumentos como micrômetro, plaquímetro, balança digital e tudo mais, que já tem suas incertezas bem definidas, tá? Que não é a metade da menor visão. Enfim, a gente já sabe de praxe algumas incertezas, tipo a da balança, por exemplo, é 0,01 grama. Ai, Fernanda, isso é a metade da menor visão? Não, não é. Mas, por via de regra, a gente já sabe disso, então preste atenção nisso. E preste atenção no ajuste das casas decimais. Porque o que eu mais vejo no preenchimento de relatório é o pessoal errando isso. Tá coletando os dados e erra no número de casas decimais, erra no arredondamento, e os professores ficam bem. Poxa, enfim. Tá, vamos para a próxima. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém abriu o microfone aí. Tá. Aí agora, no letra C, ele só pede para achar a massa. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Vamos lá, letra C. Ele quer a massa, certo? Se tu tem o volume que deu 50 e 53,7, mais ou menos 0,03. Opa, 0,03 não. 0,3 em centímetros. E tu tem teu ρ, que ele deu, né? Que é a densidade, que é 8,83, mais ou menos 0,01 grama. Opa, grama por centímetro cúbico. Tu sabe que a fórmula de ρ é essa. Como é que tu sabe disso, Fernanda? Olha nas unidades. Massa está no numerador, volume está no denominador. Porque, enfim, as unidades aqui, respectivamente, são essas e... Enfim, isso é o que ajuda a gente a identificar que fórmula seria essa, mesmo que o professor não tenha a obrigação de dar para a gente na prova, tá? Aí, de boa. Mais uma vez, a gente tem uma equaçãozinha aqui, uma função que determina algo, certo? E a gente tem que trabalhar em cima dela. Para calcular o valor, vai direto. Você faz o 53 aqui, meus pelos extremos, né? Vai ficar ρ vezes o volume. A massa vai ficar 53,7 vezes o 8,83. Vai dar um valor aqui, sei lá, nem sei quanto. Essa eu não fiz. Deu 473,99 gramas. Só que aí a parte chata é a incerteza da massa. Mais uma vez, mesma questãozinha. Preparação de certeza, gente. Se tu tá tendo, se aqui tu tem uma. Se tu tem uma medição que depende de outras duas grandezas que contém erro, tu tem que propagar esse erro, tá? E aquela mesma cantiga, derivadas parciais. A derivada de m com relação a ρ ao quadrado vezes o erro de ρ ao quadrado, que foi dado aqui, né? 0,01, ótimo.
mais derivada parcial de m com relação a outra componente que tem erro, que é o volume. Isso ao quadrado vezes o erro do volume ao quadrado. Não tem segredo, tá? Então, só prestar atenção a fazer essas continhas certas e fazer essas continhas de maneira certa e tacar na calculadora. Beleza? E aí, no final, tu vai ter algo parecido com isso aqui. 4,74, eu vou arredondar, tá? Esse cara aqui eu arredondei. 0,00, mais ou menos 2,3 gramas. Isso aqui eu estou colocando os resultados brutos, tá? A gente obteve esse resultado bruto aqui dessa conta e vai ter 2,3 daqui. Só que a gente tem que ajustar essa certeza, certo? Porque não podemos usar ela, porque tem dois algarismos significativos. Dito isso, como 3 é menor que 5, a gente arredonda para baixo. Fica 2. Então, vai ser 474, mais ou menos 2 gramas. Chegaremos no resultado, tá? Preste atenção nisso aqui, por favor. Nessa hora de você ajustar incerteza e casa decimal é algarismo significativo. Tá, vamos para a parte chata agora. Peraí, vou parar de transmitir aqui rapidinho e vou botar as outras questões. E vou beber uma água. Vou tentar ser bem rápida. Antes das 9 a gente acaba, tá? Porque, vê, sério, é a mesma cantiga. Esse assunto 2 é a mesma coisa. A gente vai ter algo que é determinado por uma fórmula. Essa fórmula vão ter várias fontes de erro. E a gente vai ter que calcular a propagação desse erro. Só que agora com o assunto de colisões, né? Vai mexer um pouquinho mais com física 2 aí. Tem outras fórmulas, são umas fórmulas às vezes um pouco mais complicadas de derivar, mas nem um bicho de 7 cabeças. Tá, eu vou só colocar as questões aqui e vou beber água. Já volto. Voltei. Tá. Compartilhar aqui as duas últimas questões. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Eu separei uma questão de tratamento estatístico dos dados e peguei outra que tem um pouquinho mais de definição assim de as fórmulas de física 2, mas também tem o tratamento estatístico, porque a partir desse experimento 2 a gente insere o conceito de desvio padrão, variância e desvio padrão da média. Então, assim, saber interpretar o que é cada um deles é importante. Inclusive, esqueci de fazer isso na prova de estatística e acabei perdendo ponto numa questãozinha que caiu isso lá e, enfim, não amei. Acontece. Vamos embora. Vê, nessa questão 2 aqui, fala sobre o tratamento estatístico dos dados, beleza. Olivia e Vicente adoram brincar no escorregador. E, em um dado momento, Olivia, que estava na base superior, escorrega e colide com Vicente, que estava na base inferior. O pai vê que elas, imediatamente após a colisão, elas deslizam para fora do escorregador, presas uma na outra, até pararem. Ele decide formalizar a brincadeira e fazer o experimento. E ele vê o que é que ele faz. Tem uma criança aqui, tem outra criança aqui. Tá? Essa desce, bate nessa, só que eles percorrem um caminho X aqui e param juntinhos aqui nessa distância. Tá? É isso. Basicamente, o que a gente acabou de ler é isso aí. Essa interpretaçãozinha aí de texto. E ele fez 10 medidas. Mediu 10x desse.
do x1, x2, x3, fez eles descerem 10 vezes, certo? E construir essa tabela aqui. Tá. A gente tem 10 medições dessa distância, né, em metros, ou seja, 1,15 metros, 1,23 metros, 0,95 metros, ou seja, 950 centímetros, por aí vai. 950 não, 95 centímetros, perdão. Beleza, por aí vai. Ele quer saber a incerteza instrumental em metros, tá? E indica o intervalo de confiança que o pai das crianças se garante como correto com o resultado da medida 5. Vamos lá. Vamos analisar essa medida 5 aqui, tá? Essa medida 5, ela vai ter uma incerteza como todas as outras. Mas que incerteza é essa? É o que ele pede para a gente calcular, tá? Essa sigma instrumental aqui de x, tá bom? Para a gente calcular isso, o que é que a gente vai ter que observar? Pela equação de conservação da energia mecânica, tá? Da velocidade de... Ah, peraí, viajei. Viajei, tá vendo aqui outra questão. Tá. Nesse caso, a incerteza instrumental, ela vai ser dada pela metade da menor medida, né? Porque o que ele está usando para medir? Eu esqueci de mencionar. Ele está usando uma régua, perdão, uma trena, que o menor intervalo é 10 centímetros. Então, é uma trena bem grande, né? Então, de um ponto para outro nessa trena dele, do 0 vai até o 10, vai até o 20, certo? Não tem nenhuma marcaçãozinha, tá? Essa trena é uma trena bruta mesmo. Então, se ele acabou de falar que o menor intervalo de divisão, ou seja, a menor divisão é 10 centímetros, pela definição, a gente sabe que a incerteza dessa trena dele vai ser a metade da menor divisão, que é 10. Tá? Então, 5 centímetros. Tá? Que no caso, transformando para metro, né? Porque aqui ele disse que é 10 centímetros, só que as medidas que ele fez estavam em quê? Em metro. Então não faz sentido a gente deixar uma incerteza em centímetros, sendo que a gente mediu x1, x2, x3 em metros. Dito isso, o que a gente faz? Transforma esse 0,5, esses 5 centímetros em metro, e ficamos com 0,05 metros. Ok. Agora sim, essa é uma incerteza que está coerente. Né? Tem um algarismo significativo e duas casas decimais. Tá? Beleza? Então tá. Primeiro passo a gente vai descobrir. Esse sigma instrumental aqui é 0,05 metros para todas as medidas, tá? Mais ou menos 0,05. E ele faz uma perguntinha: qual o intervalo de confiança? Então, esse intervalo de confiança foi justamente o que a gente fez na primeira questão. A gente viu, logo lá, quando a gente mediu o medidor do palmo, da mesa, enfim, a gente observou qual eram os extremos desse intervalo aqui, que essa incerteza dá para a gente. Então, se a gente tem o 0,98 aqui no meio, ele pode ir no máximo, com a incerteza, até 0, não, perdão, até 1,03. Faz sentido? Opa, peraí que eu errei aqui. Faz sentido, por quê? Porque a gente está somando 0,05 nesse 0,98. E a gente vai até 1,03. E para baixo, subtraindo, a gente vem até 0,93. Então, basicamente, a resposta é: beleza. A incerteza da treina, que é a incerteza instrumental, tá? É 0,05 metros. Lembra de transformar de 5 centímetros para metro, porque ele está medindo o x dele em metro. E a gente vai argumentar aqui que o intervalo de confiança é justamente esse. Vai de 0,93 até 1,3, 1,03 dessa medida 5, né? Porque foi o que ele falou. Determine o intervalo de confiança com relação à medida 5. Ah, verdade, se fosse com relação à medida 1, x1, seria de 1,10
até 1,20. Tá? A gente somaria o 0,05 e subtraria. Tá? E isso vai dar dois extremos para a gente e a gente tem todo esse intervalo aí de possibilidade. Porque é justamente isso que a incerteza dá para a gente. Né? É um intervalo de onde esse possível valor que ele mediu pode flutuar, digamos assim. Tá? Beleza, ele mediu com convicção 0,98, mas de acordo com o erro associado, pode ser que ele flutue de 0,93 até 1,03. Tá? Beleza, isso aqui é de bom. Na letra B, o desvio padrão, sigma x, relativo à posição média dos deslizamentos e o desvio padrão da média. Qual das duas quantidades calculadas representa a incerteza estatística do conjunto? Expresse essa certeza estatística com um algarismo significativo. V. Chegou a parte chata. Quer calcular o desvio padrão ou o desvio padrão da média? V, mas isso tem fórmula, gente. Então, tipo, é só ter paciência na minha calculadora que vai dar bom. Nesse caso aqui, a gente tem dois caminhos para resolver isso aqui. A gente sabe que o desvio padrão, pela formulazinha, a gente tem isso aqui, que é a média dos valores A elevados ao quadrado menos a média dos valores ao quadrado. Ah, Fernanda, tem outra forma de calcular? Tem. Mas foi até uma discussão que eu tive. Discussão assim, enfim. Conversei com os meninos lá de uma das turmas que eu estava, que o professor disse que da outra forma estava errado. Mas não. Tem outra forma que a gente faz, né? Que é a raiz sobre n, né? De um x1 menos a média, né? Eleva ao quadrado, aí soma com um x2 menos a média e eleva ao quadrado e faz isso, taranã, extrai a raiz de tudo isso. Tá certo também, tá? Pode dar um valorzinho diferente disso aqui, mas também tá correto. Só que não façam assim, não indico, tá? Façam desse outro jeito aqui que eu vou fazer nesse exemplo. Aí, Fernanda, por quê? Porque eu tô num grupo, que é o grupo de suporte, né? Dos professores, com o pessoal lá, os técnicos, e teve uma discussão sobre porque estatisticamente falando, calcular o desvio padrão usando essa fórmula aqui nos dá uma precisão maior, então vamos evitar usar outra fórmula, que foi aquela que eu acabei de apagar. E boa, aquela que eu acabei de apagar é a fórmula que a gente geralmente aprende no ensino médio, né? Mas basicamente essa fórmula aqui, ela vem daquela que eu acabei de apagar, tá? É só uma manipulaçãozinha algébrica aí que a gente chega nesse mesmo resultado. Então, enfim, vamos fazer o desvio padrão. E o desvio padrão da média, tá? Que é o resultado disso, dividido por raiz de n. Onde n, nesse caso é 10, né? Todo mundo concorda? 10. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Tá, enfim. Pai era físico, pô. Engenheiro. Enfim. Dito isso, vamos lá. A gente vai. Fernando, o que significa isso aqui? Primeiro, vamos analisar esse cara e esse cara. Essa notação aqui é a média, tá? A média que a gente conhece. Média. Você vai somar x1 mais x2 mais o x10, né? E dividir por 10. Tá? E esse valor aqui tu vai elevar ao quadrado. Beleza? Tá aqui na tua calculadora que vai dar certo. Só que tu vai subtrair esse valor aqui da média, que também é um x1 mais o x2 mais o x3 até o x10, só que todos esses valores ao quadrado. Tudo isso, tudo isso dividido por 10.
Deixa eu melhorar esse desenho aqui, que tá feio. Vê. Qual a diferença, Fernanda? E depois tu vai extrair a raiz de tudo isso. É bem mais simples a gente fazer assim do que fazer todo aquele passo a passo do desvio padrão. Pega o valor menos a média, eleva o resultado ao quadrado, soma com o próximo. É mais fácil a gente fazer dessa forma, tá? Então, o que é que significa isso aqui? Significa que a gente vai calcular a média, sim, só que usando o x1, x2, x3 até o x10, todos ao quadrado. Ponto. Certo? Vamos calcular uma média normal, só que usando todos os valores, as medidas que ele fez, todas ao quadrado. Tá? E divide por 10, beleza, guarda esse resultado. E subtrai a média tradicional que a gente conhece, sem elevar os valores ao quadrado. Não, não eleva. Tá? A gente só eleva ao quadrado aqui. Tá? Faz a média normal, como todo mundo sabe fazer. Soma todos e divide pela quantidade. E no final, eleva esse resultado ao quadrado e depois extrai a raiz dessa subtração. Tá? Vamos esboçar aqui. Vamos fazer isso. Vamos lá. Então, o desvio padrão normal é dado pela a média dos valores ao quadrado menos a média tradicional ao quadrado. Então, desvio padrão vai ser a raiz. Vamos lá, vamos. Eu não vou colocar todos os valores, tá? Porque eu acho que ficou bem claro o que eu quis, que eu estou propondo aqui para vocês, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. A gente tem uma tabelinha e o x1 é 1,15, aí você eleva isso ao quadrado. Mais x2 é 1,23, você eleva isso ao quadrado. Mais vários valores que vão vir aqui. E o último é o x10, que é 1,05. E aí você opta por colocar esse parênteses ou não, tá? Enfim, eu só coloco porque, enfim, organização mesmo. Tá? E divide por 10. Tá? Tu vai obter o valor disso aqui. Aqui tem vários valores, tá? Tem o x3, x4, x5, só que eu vou bater quando eu vou colocar eles aqui. Tá? Menos. Aí tu vai calcular a tua média normal, que é 1,15. Opa! 1,15 mais 1,23. Tradicional, como a gente já sabe fazer desde o primeiro. Mais. Ai, Jesus. Ai, que chato. Pronto. Aí a gente vai somando tradicionalmente até chegar no x10. Tá? Divide por 10, só que no final, o que é que tu vai fazer? Tu vai levar esse resultado aqui ao quadrado. E depois extrai a raiz. Tá? Tá feio, tá bom, gente? Porque, enfim, eu tô aqui assim, na força da compaixão, porque eu poderia simplesmente não dar essa monitoria, né? Tô aqui toda entupida, toda lascada, mas enfim, fé. Porque quando o meu monitor na época fez, me ajudou pra caramba. Então, é isso. Vai dar certo. Mais uma vez, perdão pela letra feia, pela desorganização. Mas estou tentando ser o mais rápido possível, porque, enfim, tem pessoas que têm outras provas amanhã e nem tudo se resume a experimentar um. Pera, deixa eu ver o chat, que acho que alguém mandou alguma pergunta. Eu dividi por 2, foi? Foi mal, foi mal, foi mal. Eu confundi. Ops, esquece. Foi mal. Tá, V, 10. Muito obrigada aí. Não confundam, tá? Então, só para ficar na cabeça de vocês, que eu tinha muita dúvida. Isso aqui, quando você vê algo com essa notação, você pensa, isso aqui é uma média. Ponto. A média de alguma coisa. Tá? Fechou? Não esquece disso. Então, isso aqui é a média de um x que está ao quadrado. Opa, tu já pensa. Ok, vou somar todos os quadrados dos valores de x1 até o x10. Tá? E calcula a média, que é dividido pela quantidade. Vou dividir pela quantidade, que nesse caso é 10. Tá? Eu estou fazendo tudo isso observando a tabela, mas, enfim, vou mandar a resolução para vocês. Vai dar certo.
E aí, fazendo todas essas continhas na tua calculadora, o que é que eu sugiro? Faz isso aqui, ó, faz isso. Deu um resultado, anota. Depois faz esse aqui, deu um resultado, anota no cantinho. Aí depois volta para a tua calculadora de novo, bota a raiz do resultado que tu obteve menos o outro resultado. Porque se for fazer direto na calculadora, tem calculadora que não suporta o número de caracteres. Que aconteceu isso com o rapaz da sexta-feira. Nossa, velho, deu dó. A gente fez tudo na calculadora, valor por valor, e no final deu erro porque não aguentava mais caractere. Foi triste. É, tá? Então, para não correr esse risco, tem que fazer tudo de novo. Inclusive, vocês já têm suas calculadoras? Por favor, tenham suas calculadoras. Peça emprestado, sei lá. Providencie, eu posso até emprestar uma, eu tenho a minha. Se quiser alguém que não tenha e não tenha como pegar emprestado, pode pedir a mim que eu levo. E amanhã eu vou estar lá, infelizmente. Enfim. Mas, enfim, é isso. Tá. Só pegar essa dica, faz o resultado aqui, calcula o resultado, anota no cantinho, depois subtrai esse e depois é tirar a raiz. Pode ser que a calculadora não suporte. Beleza. Isso aqui vai dar pra gente um valorzinho para o desvio padrão, que nesse caso é 1, vou botar aqui. Mas o desvio padrão vai ser 1,071 metros. Ah, por que metro, Fernanda? Porque o nosso X1, X2, X3, todos estão em metro. Então a gente repete a unidade. Tá? E para fazer o desvio padrão da média, é simples. Tá? A gente pega esse resultado, né, do desvio padrão tradicional e divide pela raiz da quantidade, de n. Tá? E nesse caso vai ficar 1,071 dividido por raiz de 10. Tá? Mais uma vez, o que é que eu sugiro? Calcula a raiz de 10, anota no cantinho, depois divide o resultado que tu obteve pela raiz de 10, já com o resultado direto. Tá? E aí, isso aqui deu pra gente mais ou menos isso aqui. Deu 0,273, 4, enfim, várias outras coisas. Só que ele pede pra gente representar um algarismo significativo, né? Então, como é que ficaria isso aqui com o algarismo significativo? A gente tem que excluir todos esses aqui e deixar só o dessa casa decimal. Né? Porque, como a gente sabe, zero à esquerda não conta como algarismo significativo. Então, para reescrever isso, a gente teria que arredondar esse 2. Ou para baixo ou para cima, né? Permanece 2 ou então vai para 3. Nesse caso, vai para 3 porque temos um 7 aqui. Tá? E o 7 é maior que 5. Então, isso fica 0,03. Tá? Isso aqui é incerteza estatística. Tá, de X. Então, sempre que tiver a questãozinha perguntando, você escolhe o desvio padrão ou o desvio padrão da média para ser sua incerteza estatística? Escolho o desvio padrão da média. Ai, por que, Fernanda? Não sei explicar. Eu só sei que é ele. Vá na fé. Mas aqui no gabarito tem explicação. Pera, deixa eu ver. É isso. É por definição, eu acho. Tipo, é definido que a incerteza estatística é a incerteza média do conjunto, ou seja, é o desvio padrão médio, tá? Então, é isso. E aí, nesse caso, eu lembro da unidade aqui, metros. Tá, alguém mandou mensagem, não sei. Mas eu parei de compartilhar, foi. O que eu fiz? Tá. Oxi. Peraí, que eu fiz besteira. Alguém mandou mensagem. O desvio padrão deveria ser um algarismo significativo também? O valor do gabarito é diferente. Tá? Pera. Calma, gente. Deixa eu observar.
Ah, não, esquece, viajei. E esse valor aqui que eu coloquei, foi mal, gente, realmente eu tô assim, definhando, mas vamos lá. Isso aqui que eu coloquei, ó, gente, isso é a média, tá? Isso aqui é a média. Metros. O desvio padrão. A tela tá desligada. Ah, meu Deus. Tá, calma. Foi mal, galera. Vamos lá, de novo. Vai dar certo. Muito bem corrigido. O cara me cor... Ai. O cara me corrigiu. Muito obrigada aí. Acho que foi Rafael, enfim. O desvio padrão, realmente o gabarito não dá isso. O desvio padrão dá 0,086467, enfim, alguma coisa. E o desvio padrão da média, que por consequência é nossa incerteza estatística associada a x, tá? Lembra disso? Ele vai ser justamente esse valor 0,0864677 dividido pela raiz de 10. Ou seja, a raiz de n, né? Tá? Ok. Aí, isso aqui vai ser igual a 0,273, alguma coisa. E como ele pede para a gente representar com um algarismo, a gente arredonda esse 2 aí para 3. Tá? 0,2. Tá, agora tá ok. Enfim, mas tudo que eu falei se aplica, eu só, enfim, coloquei os valores errados, porque olhei diferente aqui na minha colinha que eu fiz, só que, enfim, viajei. Tá. Então, vê, percebe que os valores dos teus desvios, teus desvio padrão tradicional, desvio padrão da média, eles dão valores pequenos, né? Uma coisa que eu acho importante eu falar, tá, Fernanda, a gente sabe o que é uma média. Média, a gente pega todas as medidas que a gente fez, soma elas e vê o valor médio. Tá? É intuitivo a gente pensar numa coisa que é um valor médio. Agora, pensar no desvio padrão. O desvio padrão, a definição dele vai que alguma questãozinha da prova da manhã, ele peça para você dar uma definição para o desvio padrão. O desvio padrão é o valor que é um número, né? Um valor numérico que representa o quanto teus valores da tua medição x1, x2, x3, eles se afastam do valor médio. Como assim, Fernanda? Então, o desvio é intuitivo. Desvio é algo que se desvia, algo que flutua, tá? Então, os teus valores das tuas medidas, foram 10, eles vão flutuar com relação à tua média, esse valor aí que a gente obtém, tá? E mais uma vez, eu escrevi errado aqui. Ai, meu Deus, que é zero. É zero. Tá, então faz sentido. Se eu tenho uma média, ok, é o valor médio. O valor médio M. E o meu desvio padrão da média é que ele diz pra gente. Ele diz quanto equivale a essa flutuação. Quanto é que os valores de todas as medidas que tu fez, eles se distanciam desse valor médio, tá? Então, enfim, só a título de informação e vai que o professor maluco lá tenha pedido algo desse tipo. Mas, enfim, relaxa o coração que vai dar certo. Ok, tem alguma dúvida aqui? Enfim, lembrar da fórmula, e tu vai fazer a média com os valores x1, x2, x3, só que é ao quadrado. Depois vai subtrair o quadrado da própria média tradicional que a gente já sabe fazer, certo? Vai tirar a raiz de tudo isso, vai dar um valor.
E para calcular a incerteza estatística associada a x, que é o desvio padrão da média, é só pegar o valor do desvio padrão tradicional e dividir pela raiz do número de medidas. Tá? E percebam que sempre vão dar valores pequenininhos. Então, tipo, se teus resultados estão dando coisas muito grandes, meu Deus, parei de compartilhar de novo. Tá, tu bugou na incerteza do desvio. Não, não precisa demonstrar o cálculo, não. Tipo, não precisa não. Só coloca direto. Tá? Deixa eu compartilhar de novo, porque eu fechei sem querer. Tá, tu bugou na incerteza do desvio. Tá, deixa eu falar de novo. E sim, a unidade é metro, tá? Eu esqueci de colocar, mas lembre-se. A unidade é metro. Na incerteza do desvio, o desvio padrão não tem incerteza. Tá? Eu não entendi tua pergunta. Rafael, Felipe. Mas enfim, o desvio padrão ele não tem certeza. O desvio padrão e o. Então, não é um G. Tá, isso aí era para ser um sigma. Acho que é sigma, né, que fala essa letra. Não sei essa letra grega aí. Era para ser algo mais ou menos assim. Não é um G, tá? Então, isso aqui não é um G de X, é tipo. Ai, não sei fazer. Pronto, algo assim, tá? Então, esse aqui vai ser o desvio padrão da média, que é calculado dessa forma aqui. E esse aqui é o desvio padrão tradicional, que a gente aprende no ensino médio, que é dado por essa forma. A média dos valores ao quadrado menos o quadrado da média. Tá? E ele é definido também como raiz da variância. Raiz quadrada da variância. Você extrai a raiz da variância. Tá, beleza, sigma. Mas não tem certeza. Onde é que tu tá vendo mais ou menos aqui? Eu não tô entendendo. O que eu quis tentar explicar é a definição do desvio padrão da média, que é tipo assim, você tem uma estimativa numérica de quanto todos os teus valores eles se distanciam da média. Por exemplo, a tua média, sei lá, deu 1, ah, tá. Não, não, não. A variância não é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tá, então tá bom. Então, o que é que eu quis dizer? Quando eu falei de flutuação e tudo mais, é porque pode ser que tenha uma pergunta na prova sobre você definir o que é essa certeza estatística aí. E, basicamente, como é que esses valores se comportam com relação à média. Tá? Ok. Como tua média aqui deu 1,071, né? E olhando para a nossa tabela aqui, por exemplo, aqui, ó, a média foi 1,071. No caso, 1,01, né? A média. Então, assim, tem os valores que estão bem distantes da média, concorda? Esse aqui, ó, 1,01, que é a média, é bem distante de 1,23. 1,23, no caso, né, metros. São, tipo, 20 centímetros a mais. Isso tá bem, assim, tá bem fora desse parâmetro aqui que a gente teve, né, do 0,03. Mas é normal, porque tem muitos erros associados a essas medições, ele pode não ter tido certeza durante a medida, a régua pode ter escorregado, enfim, então tá de boa. O objetivo aqui é a gente fazer um tratamento estatístico dos dados mesmo, tá? Ok. Existe. Isso é, exatamente, Rafael. Isso. Existe a média, desvio padrão da média? Isso, exatamente, Felipe Matheus. A média, ela é dada por aqueles dois. Deixa eu escrever aqui, não sei o nome disso. Isso aqui é a média.
Esse é o desvio padrão tradicional e esse é o desvio padrão da média, olha só, porque ela se repete aqui, né? Desvio padrão da média, então é intuitivo pensar que o nome é esse, tá? Isso é a média, isso é o desvio padrão da média. E aqui é só desvio padrão, tá? Enfim, espero que faça sentido. Mas essa parte do experimento 2, com certeza vai ter uma questão para a gente calcular desvio padrão. Já vão sabendo disso. Vai ter propagação de certeza, tá? E vai ter formulazinha chata, se pá. Aí ainda teria que fazer incerteza total, né? Tirar a raiz da soma das incertezas ao quadrado estatístico mais instrumental. Exatamente. Exato. Mas eu acho que não é o que ele pede, né? Ele não pede isso. Ele não pede isso não, tá? É, CDT. Ele não pede não. Tá. Ó, a letra C, então, vê. A letra C, ele pergunta justamente o que eu acabei de explicar para vocês, o significado desses desvios aí. Qual é o significado do valor obtido para o desvio padrão no item anterior? Então, o desvio padrão, que é esse cara aqui, é o desvio padrão, e a definição é o quanto eles se afastam. Isso aqui é um X. É o quanto eles se afastam da tua média, seja um desvio padrão positivo ou negativo. Inclusive, vocês fizeram isso no Instagram, né? Se eu não me engano. Então, é isso. É você explicar isso, tá? São essas barras aí que a gente coloca no Instagram. Ai, meu Deus, eu fechei de novo. Eu não acredito nisso, não. Ai, tá, vamos lá. Tá perto de acabar. Eu vou fazer só mais essa, porque a outra é, tipo, igual. É, você vai usar as formulazinhas, derivar parcialmente, calcular desvio padrão, analisar os dados, vai ter... Algo diferente é que esse aqui não teve uma figurinha, né? A outra questão, ela tem a figurinha, tá? E aqui tem todos os dados, certo? E aqui ele dá uma tabela, ele já dá as massas, e aqui ele dá uma tabelinha. Mas, vê, essa prova aqui é de 2019. Eu acho que não vai cair algo assim tão elaborado, entre aspas, como está bem elaborado aqui. Não é que os professores estejam ficando preguiçosos, sabe? Para elaborar a questão, não é isso. É que eles estão cobrando menos, né? Já que agora são, tipo, só 2 unidades, o período está corrido. Então, se a gente for comparar com o período normal, como era de anos atrás, como eu peguei essa prova em 2019, então, tipo, não faz sentido eles aloprarem, né? Eles estão tendo esse simancol, digamos assim, tá? Beleza. Aí vamos fazer a letra D e é isso. Enuncie a medida de grandeza x mais ou menos, desvio padrão de x, onde x é o valor mais confiável de x e sigma x é a incerteza total do conjunto de medidas, considerando todas as fontes de incerteza independentes presentes no experimento. Vamos lá. Essa letra D também é tranquila. Vê. Deixa eu só apagar aqui, tá? Tá. A gente sabe que o valor mais confiável, quando ele diz valor mais confiável, ele está se referindo ao quê? A média, tá? Certo? Então, esse x ele adota como o valor mais confiável e
Por definição, a gente considera que o valor mais confiável das medidas que a gente faz é a média dessas medidas. Beleza? Não esquece disso. Porque nem sempre ele deixa claro isso, mas por definição é assim que funciona. Beleza. Agora a gente precisa calcular isso aqui que ele pediu, né? Ele pediu o valor mais confiável e uma incerteza para esse valor mais confiável. E é justamente o que o colega falou no chat, né? O Sid Clay falou. Certo? E a incerteza total associada a esse valor mais confiável é obtida pela regra da propagação de incertezas independentes, ou seja, regra da propagação da incerteza direta, né? De forma direta. E o que é que isso significa? Essa incerteza de x, certo? Ela vai ser dada pela raiz da incerteza instrumental associada a x, que é qual, minha gente, a gente já calculou. É a incerteza da régua, né? Da régua que o pai usou para medir. A régua que o pai usou, a incerteza era 0,05 metros. Certo? Porque a menor medida era 10 centímetros, dividido por 2 dava 5 centímetros, e transformando de centímetro para metro, a gente cai nisso aqui, tá? Isso aí a gente já viu. Mas, beleza, então, isso aqui a gente já tem. Perfeito. Mas a incerteza estatística, né? Que é. Perdão, isso aqui é o quadrado, tá? Acho que eu esqueço. Mas a incerteza estatística, que é justamente que a gente definiu na letra C, não, perdão, na letra B, que é o desvio padrão da média. Também é elevado ao quadrado. Foi exatamente o que o nosso amigo falou no chat. Ai, Fernando, tem que saber disso? Tem, certo? Porque, vê, se tu tem a média, que é dada por esse x, certo? Tu vai somar x1 mais x2 mais tarará, até teu x10. Certo? E dividir por tua medida 10. Tá? Isso aqui tem uma única incerteza associada. Certo? Só que, Fernanda, seria muito fácil eu só calcular a média e adotar como incerteza 0,05 e ser feliz. Seria muito fácil. Só que existe essa incerteza estatística que está associada ao desvio padrão da média, que, estatisticamente falando, né, ela tem interferência no resultado dessa, enfim, do jeito que a gente vai montar aqui nossa resposta, tá? Então, muita gente pode achar, vou só repetir, não precisa fazer essa continha aqui. Vou só repetir a incerteza do instrumento que eu usei, que foi a régua, e o meu x1 eu medi com a mesma régua, o x2 eu medi com a mesma régua, o x10 eu medi com a mesma régua. Só que não é assim que funciona. Tem esse fator estatístico aí que dá essa flutuação, enfim, essa diferença aí no nosso resultado. Então, só justificando o que o colega falou, né, no chat, se tu se deparar com uma situação dessa, tá? Falando sobre valor mais confiável, tu lembra da média, tá? E para achar a incerteza dessa média, né? A incerteza desse valor confiável que tu adotou, sendo o x, né, o x maiúsculo, tu usa essa formulazinha aqui. Beleza? Não tem mistério. Então, a incerteza associada a esse x que tu quer descobrir, não, que tu já sabe, né? Esse x tu já sabe quem é, que é a média. É por definição o valor mais confiável, tá? Não se confundam, por favor. Porque eu lembro que muita gente tirava dúvida, professor, o que é valor confiável? Como é que eu vou saber? É a média, ponto. Por definição, é isso. Então aqui a gente vai ter a incerteza instrumental, que a gente sabe que é 0,05 ao quadrado mais a incerteza
estatística, que é o desvio padrão da média, que deu 0,03 ao quadrado e extrai a raiz disso. Isso aqui vai ficar 0,058 309, por aí vai. E aí, aproximando, né? A gente tem que ser 0,06. Tá? Então, a gente acabou de descobrir esse método, tá? Não esquece da unidade. A gente já sabe que é o valor mais confiável, que é a média, certo? Que era 1,071, né? Metros. A gente calculou na questão anterior. E a gente sabe agora que a incerteza, e aqui a gente chamou de x, né? Enfim, porque isso aqui é a média, isso aqui é o valor mais confiável. Certo? Mas, enfim, na teoria eles são a mesma coisa. Tá? Mas só para, tecnicamente falando, eles não são a mesma coisa, mas, enfim. Acho que deu para entender a ideia. E aí, a incerteza, a gente acabou de descobrir que é o 0,06 e a gente vai ajustar isso aqui, né? Porque tem 3 casas decimais aqui só tem 2. Beleza, tem um algarismo significativo perfeito. Essa incerteza aqui está ótima. Só que tem esse 1 aqui que está boiando. A gente pode só arredondar esse 71 para 70, né? Faz sentido isso? Ai, meu Deus, tem muita coisa aqui embaixo. Relaxem que eu vou mandar isso. Eu fiz umas anotações mais organizadas também, tá? Na minha colinha aqui. E tem o solucionário em PDF. Vou mandar. E aí, por fim, o que a gente faz? A gente ajusta nessa casinha decimal. Fica que nosso x é igual a 1,07, que é a mesma coisa de eu ter arredondado esse 1, que é menor que 5, para 70, né? No caso de 71 foi para 70, só que esse zero aqui não precisa colocar, mais ou menos 0,06. Tudo isso em metros. E aí, tá bom. É a questão. Ele pede mais alguma coisa? Não, ele só pede isso mesmo, tá? E aí a anotação que ele dá é essa. X é igual a média, mais ou menos, o desvio do X. Aí você pode até se perguntar, ai, Fernanda, mas por que a gente não faz simplesmente isso aqui? Mas o desvio padrão da média, porque na minha cabeça até faria sentido fazer isso aqui. Tá? Essa é a nossa resposta final. E muita gente se confunde e esquece da instrumental. Só que isso aqui, esse erro estatístico, beleza, ele existe, só que a gente está meio que ignorando que a gente usou um instrumento para medir todos os X1, X2, até o X10 que faz parte dessa média. Então, não é legal, isso aqui não está legal, né? A gente tem que fazer a associação desse erro estatístico com um erro instrumental, tá? Então, tipo, se você tem na sua mente que você usa instrumentos, cada instrumento tem um erro associado, que existe você trata os dados estatisticamente quando se trata de desvio padrão da média, incerteza estatística, que é a mesma coisa que desvio padrão da média, as coisas fluem. Não se preocupe com fórmulas, porque fórmulas tem lá. Na prova tem, tá? Então, é isso. Mas é sempre bom ter algumas coisinhas em mente para não acabar cometendo uma gafe dessa aqui, por exemplo. Na sua cabeça pode até fazer sentido, mas está errado. Mais uma vez, porque você meio que ignora que tem uma incerteza associada à tua régua, ao instrumento que tu mediu para usar, que tu usou para medir, tá? Então, é isso. Acho que, no geral, se você sabe calcular essas burocraciazinhas assim, estatísticas, né? Pode mostrar o cálculo de padrão da média de novo. Explicar a letra C de novo. Se tivessem mais de um instrumento presente no experimento, como ficaria esse síntese instrumental?
Aí tu ia ter que fazer igual a gente fez na primeira questão do palmo. Lembra? E lá na primeira questão do palmo que a gente usou para medir a bancada e para definir a medida de um palmo experimentalmente, a gente usou a medição usando o palmo, que tem uma incerteza de 0,5, e a gente usou também a trena, que tinha uma incerteza de 0,05. Então, tu vai usar o mesmo mecanismo que a gente usou lá. Fez uma propagação direta também, incerteza e tudo mais. Mas a ideia é essa. Quanto mais instrumentos tu usar para medir algum dado, alguma coisa, tu tem que sempre ir propagando incerteza. Tá? Pode ser que... E foi boa tua pergunta. A tua incerteza instrumental ela pode ser composta por mais de uma fonte de incerteza. E, mais uma vez, eu repito. O exemplo lá do Paulo. Beleza? Letra C. Qual é o significado do valor obtido para desvio padrão? Então, o desvio padrão pode me dizer a diferença de usar propagação de certeza e usar pode me dizer a diferença de usar propagação de certeza e de usar o cálculo da incerteza total que acabasse de usar? Não tenho uma certeza de quando usar cada uma. Pera, já te respondo. A equação na prova vai ter sim. Tá? No PDF que eu vou mandar para vocês agora, vocês vão ver que tem um formuláriozinho. O cálculo do desvio padrão da média tem na resolução que eu vou mandar, tá, Rafael Felipe? Eu acho que até já apaguei aqui. Mas, enfim, vou mandar. E explicar a letra C, para finalizar. O significado do desvio padrão, mais uma vez. Tu vai ter uma explicação estatística para as flutuações que podem ter dos teus valores com relação à média. Por exemplo, se eu fiz 10 medidas de, sei lá, comprimento do palmo de 10 pessoas da turma de um professor aí, meio conturbado. A média do palmo da galera é, sei lá, 15 centímetros. Tá? O que acontece? Só que meu palmo deu 18, por exemplo, mas a média deu 15 da turma toda. Então, o desvio padrão